dia, irmãos. Que bom. Nossa classe está aí novamente reunida nesse tempo de pandemia, mas acompanhando a lição, estudando a Palavra de Deus, e a gente tem se acompanhado através do nosso grupo de homens. Gostoso ver os irmãos postando ali referências bíblicas, aproveitando esse tempo para estreitar a comunhão da gente. Nós estamos dando aí o bater do coração de Paulo. Estamos agora na página 55, a lição é 10, a prova do seu amor. Vamos orar nesse momento, antes de iniciarmos na lição em si. Amado Pai, mais uma vez nós te agradecemos esse tempo diferente, mas nunca sem a graça do Senhor. Nós te agradecemos a presença de cada um dos irmãos da nossa classe. O Senhor continue abençoando-nos, dirigindo-nos. Te agradecemos os irmãos que atravessaram fases de enfermidades, desse problema do nosso século, e estão aí, se saíram bem. Abençoe a Deus o nosso grupo, a nossa igreja, dirige-nos. Oramos pelas demais classes de da escola dominical e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado pelo seu amor, que é imensurável. Obrigado também por esta lição de 2 Coríntios capítulo 10. Sempre nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. A lição 10 de 2 Coríntios. Ok, e hoje nós vamos ver, estamos continuando com essa lição 10, e hoje nós vamos ver o entusiasmo dos macedônios. O que tem ali na revista, nessa página aí, são 3 aulas. Nós já demos a primeira aula, a introdução, hoje estou dando agora a segunda aula, e a próxima aula, antes de terminarmos a lição 10, será então o irmão José Alves. Teremos o privilégio de ouvi-lo, a conclusão desta lição 10, e depois nós teremos também a honra de ouvirmos o pastor Marcos Santos dando a lição 11, e na sequência o irmão Enéas com a lição 12. Nós estamos agradecendo a toda a equipe, os irmãos que participam também, e agradecemos esse privilégio. E quando falo os irmãos da Macedônia, o entusiasmo dos macedônios, era uma região da Grécia, onde ali a igreja de Filipos, Tessalônica, Bereia, outras cidades que Paulo não fundou, uma igreja ali, Neápolis, por exemplo, mas faz parte da Macedônia. Então, essa lição trata do carinho desses irmãos da Macedônia. Atos capítulo 16 até o capítulo 20 conta a história na segunda viagem missionária de Paulo, onde ele fundou essas igrejas. Então, mais especificamente, os irmãos da Macedônia, quando Paulo está referindo-se aqui, trata-se então de Atos, trata de Filipos, trata de Tessalônica e trata também de Bereia. E eu vou ler o capítulo 8, é bom que o irmão também tenha a Bíblia em mãos, aberta nesse capítulo 8 de 2 Coríntios, e nós vamos ler versículo por versículo aqui. Eu vou ler até o verso 5. Diz: também, irmãos, vos fizemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente,
pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela sua bondade. Então, aqui a gente pode ver aqui um entusiasmo desses irmãos de poder participar na ajuda daqueles irmãos da região de Jerusalém, da cidade ali, passando situações muito difíceis. Então estavam fazendo uma coleta entre as igrejas, inclusive as igrejas da Acaia, que também faz parte da Grécia, mas quando falar Acaia é Atenas, e também segundo o Coríntios, que Paulo também fundou uma igreja em Coríntios que não faz parte da Macedônia, é a Acaia. Mas essas igrejas estavam reunindo tudo que podia de bens, de dinheiro, alimentos, roupas, para levá-las para Jerusalém, para ajudar os irmãos nas suas necessidades aqui. Então a gente pode ver aqui no verso 1 que Paulo diz também: irmãos, vos sabemos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Então, a graça de Deus dada quando nós estamos ofertando algo para alguém, que Deus toca no nosso coração, é uma graça de Deus. E Paulo está reconhecendo como os irmãos da Macedônia foram agraciados por Deus, né? Poder, então, ajudar, é uma graça. E nós não podemos ficar fora dessa bondade de Deus. Se nós temos, vamos repartir. Então isso é uma graça dada. É a mesma palavra que tem em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. Então é uma graça de Deus. Jesus é uma graça que Deus nos deu por muito amor. Então nós podemos ver aqui a graça de Deus que Ele também deu à igreja da Macedônia, e eles, como um canal de bênção, tiveram o prazer de contribuir, de dar, então como reconhecendo como um dom de Deus. Um segundo ponto, a gente percebe aqui que está inserido também que não era uma igreja rica. Os irmãos daquela região não eram ricos, eram irmãos que lutavam com muitas dificuldades. Mas o verso 2 diz: como em prova de muita tribulação, houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza, abundou em riqueza da sua generosidade. Então Paulo está agradecendo a Deus e aos irmãos, porque eles foram voluntários e tiraram, verdadeiramente repartiram, até dando uma parte maior do que eles tinham para esses irmãos necessitados. E Paulo especifica aqui, como em prova de muita tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou da sua generosidade. Muita riqueza de amor. Então, por isso, o título ali nos diz, o entusiasmo. Quando você está doando aquilo que é útil para você, mas você está doando porque o próximo está precisando, isso é riqueza. Isso não é uma coisa normal, vai além, porque em muita tribulação eles não tinham certeza que iam ter de volta, ou vão angariar de novo, vão trabalhar, vão comprar. Eles não tinham certeza porque eles estavam passando tribulação. Isso ensina muito, dar, no caso,
pela fé. O verso 3 também nos diz, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Isso significa que a contribuição ela é contagiante, ela é poderosa, segundo o seu poder de dar. E Paulo mesmo, ele está dizendo, eu mesmo testifico, porque ele estava lá entre os irmãos. E ele viu que essa atitude foi uma atitude gigantesca, uma atitude poderosa. Eles deram acima do que eles podiam e deram voluntariamente. Eles não foram obrigados. E Paulo até fala que ele ficou constrangido. Eu acredito que Paulo até aconselhava-os a ter uma moderação, mas eles faziam poderosamente, com muita alegria, sem nenhum pingo de arrependimento. Também o verso 4 diz, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para os santos, né? Então, aqui a gente pode perceber esse princípio em dar, né? Primeiro, a gente vê aqui que deram voluntariamente. E agora aqui eles deram, né, poderosamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos. Interessante, Paulo estava até fechando as portas da contribuição. Isso até faz lembrar no livro de Êxodo, quando Moisés pediu para trazerem os seus ouros para a construção do tabernáculo. E Paulo instituiu o dia do basta, porque o povo trouxe tanto que não precisava mais. Eu creio que Paulo já basta, não é necessário. Mas o texto diz que eles pediam com muitos rogos. É como se dissesse, por favor, deixe-nos ajudar. Dá-nos esse prazer de contribuir. Isso é um princípio importante. O dar, ele é voluntário. O dar é um dar cheio, nesse caso aqui, da graça de Deus. E a contribuição, nesse caso, é como aquela formiguinha. Você vê as formiguinhas trabalhando, e eu tenho esse privilégio de ver aqui muita saúva, e é interessante que elas cortam uma folha da laranja, do pé de laranja, a folha é enorme, aí você olha, parece que você está meio embriagado, porque você vê aquela folha se mexendo sozinha. Aí você vai olhar, tem por baixo uma formiga, carregando aquela folha que dá às vezes 2, 3, o peso é maior do que a formiga, vale 2, 3 vezes mais pesada que ela. Mas ela leva, e ela leva até o seu destino. Aqui os irmãos estavam agindo desta maneira. Então é um privilégio, né, ver isto. Eles pediam com rogos e o faziam com alegria. E também, para terminar aqui, o verso 5 diz, e não somente fizeram, como nós esperávamos também, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois pela vontade de Deus. Deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade
de Deus. E aqui a gente vê também esse princípio da contribuição. O apóstolo Paulo diz que primeiramente, eles se deram ao Senhor. Eu acredito que eles foram para os seus lares e quem sabe eles até oraram. Certa feita roubaram um carro do meu cunhado, um Fusca, que ele tinha até reformado, e ele ficou bastante triste porque aquele carro era o seu ganha-pão. Ele não tinha recursos para comprar outro tão logo, ia sentir muito a falta. Mas um outro irmão desse meu cunhado ficou sabendo. Ele tinha acabado de dar um Fusca para o seu filho, que ia fazer faculdade, de presente. Seu filho foi reunir os pais. Falou: papai, mamãe, eu posso dar esse carro para esse irmão, seu irmão? Eles oraram. E ele falou: eu posso muito bem ficar ainda mais 2 anos indo para a faculdade de ônibus, não tem problema. Mas houve tanta alegria na casa que a família inteira foi levar o Fusca de presente para esse irmão que roubaram o dele. Mas a maior alegria estava no sobrinho desse irmão. Ele não falou que o carro era dele, mas depois ele soube que aquele carro era para ele fazer faculdade. Mas houve tanta alegria. Mas antes dele dar, ele se deu ao Senhor. Ele orou a Deus. Ele reuniu a família. É o mesmo caso que a gente vê aqui. E não somente se deram como nós esperávamos, a si mesmo, se deram primeiramente ao Senhor. Esse tipo de contribuição é típico do crente em Cristo Jesus. Ele não dá constrangido, ele dá com muita alegria. E o texto aqui diz que eles se deram depois a nós pela bondade de Deus, pela vontade de Deus. Então, eles estavam se prontificando. Paulo, eu posso ir com você até Jerusalém, eu posso ajudar a levar. Ou se isso não for suficiente, eu vou dar 2 dias do meu serviço para o próximo mês, para ajudar mais. É muito importante. Esse 2 Coríntios, capítulo 8, ensina muito sobre a graça da contribuição. É a prova do seu amor. Deus provou o seu amor, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos o próximo porque Deus nos amou. Que Deus os abençoe. Próximo domingo, nós teremos a continuação da lição 10. O irmão José Alves estará terminando para nós. Estude a lição, dê uma boa lida em 2 Coríntios capítulo 8 e vamos lá. Também eu queria agradecer aos irmãos que participaram do concurso, responderam. As perguntas não eram fáceis, eram difíceis, ninguém pode ser julgado porque não estudou, mas eu queria agradecer de coração a participação. Ganhamos um lugar de destaque também, não cometemos nenhum vexame, não que ficar em último lugar seja um vexame, de jeito nenhum. Se estudou e não foi bem, Deus sabe, a glória do Senhor. Mas eu quero agradecer aos irmãos que participaram. Que Deus os abençoe, um bom domingo e até o culto de hoje à noite.